Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas falando que ia responder aqui no YouTube, então agora a gente vai responder vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta é: a Letícia perguntou: o Léo se imaginou um dia fazendo o que faz hoje na chacrinha? Não, nunca imaginei. Sempre estudei em área de informática, sempre mexi com computador, nunca me vi mexendo com jardim. Mas a experiência está sendo ótima, estou gostando bastante. Nos últimos vídeos vocês viram que eu estava plantando aqui, fazendo o canteirinho, né? Plantando as orquídeas de bambu, terminando o pedacinho aqui do jardim em frente ao quarto. Então estou gostando bastante, está sendo bem legal. E ele recebe bastante elogio lá no Instagram, o pessoal falando que ele virou jardineiro, carpinteiro, pedreiro. E agora vamos para a segunda pergunta. A Nath perguntou: já estão adaptados na cidade? Estamos adaptados. Até o tratamento do Léo, quem não sabe, ele fez um tratamento, né, recentemente, um linfoma. Tem vídeo aqui no canal. Que ele teve, então a gente ficava 15 dias aqui e 15 dias em São Paulo. Isso também ajudou a gente a ir se adaptando, conhecendo a cidade aos poucos. E tá fazendo 3 meses que a gente tá aqui definitivo, então a gente está adaptado e a gente tá conhecendo, agora que a gente tá morando aqui definitivo, a gente tá conhecendo melhor os lugares, conhecendo locais novos, que é supermercado, coisas que a gente utiliza, que a gente não conhecia antes. Então a gente tá adaptado sim. Próxima pergunta. A Carol perguntou: vocês já entendiam de plantas? Não, a gente não entendia nada de plantas. Eu gostava, mas eu tinha algum vasinho, uns 5 vasos lá em casa, um vasinho ou outro, mas não entendia a fundo. Então aqui a gente, mexendo no dia a dia, a gente começou a pesquisar mais sobre plantas e colocando a mão na massa, a gente tem aprendido muito mais. E ainda a gente não matou nenhuma planta, graças a Deus. Não matamos nenhuma planta. Nós estamos sobrevivendo. E estamos aprendendo cada dia mais. A gente não entende tudo. Acho que a gente entende bem pouco ainda, mas a gente tem aprendido diariamente aqui a mexer com as plantas. Próxima pergunta. A Silvia perguntou: como conhecer o Itapetininga? Então, a primeira vez que eu ouvi falar o nome Itapetininga foi através de uma influencer que mora aqui na cidade, que eu acompanho o trabalho dela, gosto bastante. Então foi aí a primeira vez que eu ouvi o nome Itapetininga. Como esse nome ficou na minha cabeça e a gente já estava pesquisando cidades próximas à capital de São Paulo para morar, e eu fui ver onde ficava Itapetininga e vi que não ficava tão longe também da capital. E eu comentei com o Léo sobre a cidade e a possibilidade da gente conhecer. Estava tudo dentro das nossas características que a gente queria a cidade. E aí a gente veio conhecer a cidade e gostamos, mas foi dessa forma que a gente conheceu Itapetininga. E próxima pergunta. A Leia perguntou: por que o nome Chacrinha Vida Nova? Boa pergunta. Então, Chacrinha Vida Nova, o Léo que escolheu o nome, mas tinha tudo a ver com o momento que a gente estava buscando, que era ter uma qualidade de vida melhor, sair da cidade, morar no interior. E também depois que o Léo passou pelo tratamento, né, a descoberta do linfoma, do câncer, e foi justamente quando a gente estava realizando essa transação, conhecendo a cidade, compramos a chacrinha, então o Léo escolheu esse nome e eu gostei muito porque era o que a gente estava passando e a gente estava em busca de uma vida nova. E é o que significava a chacrinha pra gente também, vir morar no interior, uma vida nova. Exatamente. Então foi por isso que colocamos Chacrinha Vida Nova. Próxima pergunta. A Cláudia perguntou: vamos colocar piscina? Vamos, Léo? Talvez sim. Então, a gente tem vontade de colocar piscina, mas como vocês acompanham a gente aqui, bastante coisa a gente estava fazendo, reforma, mexendo com jardim. Então talvez, se formos colocar mesmo, a gente vai colocar ano que vem. Mas tá dentro dos nossos planos. Eu no começo não queria, o Léo já queria, e depois eu aceitei a ideia, então vamos ver. Trabalhando, né? E se a gente for colocar mesmo, a gente filma e mostra pra vocês, vocês vão acompanhar tudo, né? Que tudo que a gente fez aqui na chacrinha, a gente compartilhou com vocês. E a gente tem outras coisas pra fazer ainda, só ir na frente da casa, fazer a horta, o pomar, algumas coisas ainda. Então a piscina vai ser algum... A gente faz umas listinhas do que a gente quer fazer e a gente vai indo por prioridades. Exatamente. Mas aí a piscina tá na lista e vamos ver, né? Próxima pergunta, da Jaqueline.
A Jaqueline perguntou, vão ter horta e pomar? Como eu acabei de responder, a gente pretende sim. Vamos ver se a gente consegue fazer talvez no ano que vem já, arrumar na parte da frente do terreno. A gente tem um pequeno pedacinho ali que a gente já filmou, a gente sim, são algumas coisinhas mesmo, temperinho, mas nada muito grande assim, mas na frente a gente quer fazer mais coisas. Então, no tour, tem um tour aqui, acho que é o segundo vídeo do canal, é um dos vídeos mais vistos, mais visualizado aqui do canal, que mostra, né, logo que a gente comprou a chacrinha, a gente mostrou tudo, tanto aqui o fundo como a parte lá da frente. E quando a gente comprou, a primeira coisa que a gente queria fazer era o pomar, era um lugar para ter árvores frutíferas e a gente queria fazer, só que aí a gente percebeu que a gente precisava fazer outras coisas, que era mexer antes aqui no fundo, que era encanamento, outras coisas, não dava para mexer no pomar, porque a gente precisava fazer um muro de arrimo lá na frente. Então a gente priorizou fazer outras coisas e o pomar, a parte que a gente quer fazer a horta acabou ficando, mas aí a gente agora que arrumou o fundo, a gente pretende começar a arrumar outra parte do terreno. Quem quiser conhecer essa outra parte do terreno que eu tô falando, tem um vídeo, né, que eu comentei com vocês do tour, lá eu mostro o tour. Segundo vídeo do canal. Isso. Próxima pergunta. Uma pergunta que o pessoal faz muito pra gente lá no Instagram. Qual será? A Catita perguntou, pretende ter filhos? Então, a questão de filhos a gente não pensa em ter, mas também não descarta. Então a gente deixa as coisas acontecer. A gente não é aquele casal que tem casal que quer muito, né? Às vezes até antes de casar, já fica planejando. A gente não. E isso também não quer dizer que a gente não quer ter filhos ou não concorda em ter ou essas questões, porque quando a gente coloca essa opinião, às vezes vem muitas críticas ou dúvidas das pessoas, então a gente não é contra quem tem, né, porque filhos são bênçãos do Senhor, só que a gente também não fica assim planejando em ter, então a gente deixa acontecer. Então se a gente tiver, vai ser uma bênção. Uma bênção, se a gente não tiver também, tá tudo bem. Vai ser uma bênção também. E próxima pergunta. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Salsichinha apareceu. A Gesualda perguntou se vamos colocar chafariz no jardim. Então, a gente até comprou um aparelhinho de plástico que esguicha a água, então a gente colocou num balde. A gente colocou num vaso, só que não ficou da maneira que a gente gostaria. Então, a gente pretende sim colocar um chafariz, então a gente vai ver a possibilidade e vai colocar sim um chafariz. Aí a gente também mostra pra vocês. Próxima pergunta. A Ana Lúcia perguntou, vocês venderiam a chacrinha? Talvez, sim. Talvez. A gente venderia sim. Não que a gente está vendendo ou que a gente vai vender assim, mas a gente não é apegado. Então pode ser que no futuro, né? Se Deus preparar um outro lugar, se a gente tiver também que sair dessa cidade para uma outra cidade, a gente iria também. Então a gente mudaria daqui, venderia sem problema nenhum. Inclusive lá no Instagram, várias pessoas mandou pra gente mensagem perguntando se a gente já gostaria de vender a chacrinha. No momento a gente não tá vendendo, então a gente recebeu várias ofertas, mas no momento não, porque a gente tá começando a viver aqui, é tudo novo, mas isso também não descarta a possibilidade de um dia a gente vender. Próxima pergunta. A Márcia perguntou, vocês voltariam a morar em São Paulo? Voltar para São Paulo a gente não quer. Eu até comentei na pergunta anterior que se for para mudar daqui, a gente mudaria sim para uma outra cidade do interior, porque como a gente busca qualidade de vida, a gente não pensa em voltar para São Paulo, porque lá a gente não sentia que a gente tinha qualidade de vida, em questão também da violência, essas coisas. Da correria, né? Para São Paulo não, mas uma outra cidade talvez a gente mudaria sim. Mas a gente está muito feliz aqui na chacrinha. Então não vamos vender a chacrinha agora, não vamos mudar agora. A gente vai vivendo conforme Deus vai conduzindo a nossa vida. Se tiver que mudar, sim. Mas a gente está muito feliz aqui na chacrinha e tudo que a gente tem vivido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se
vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui nos comentários que a gente responde e tira as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!